noite. Bem-vindos ao Salto Quântico. Meu nome é Raide Castro e, como todas as terças-feiras, aqui estou eu trazendo assuntos extraordinários e pessoas muito legais. Hoje eu estou aqui ao meu lado com a minha querida parceira Cristiane Lavinick. Oi, Cristiane, tudo bom? Oi, Rai, tudo bom? Oi para você que está aí assistindo a gente. Um beijão, uma satisfação estar aqui. Hoje nós vamos falar sobre filosofia, né? Filosofia do cotidiano, filosofia de vida. Então, eu elenquei um tema assim: ser para ter. Tem a ver com ser maiúsculo, S-E-R, que é um tema filosófico assim muito discutido, né? E o verbo ter, que é um verbo assim financeiro, é um verbo do resultado. Então vamos discutir sobre a dicotomia entre essas duas palavras e fiquem aí que vocês vão curtir muito, né? Bom, para começar, o que é ser? Bom, essa é uma das palavras mais difícil de entender, mais difícil de compreender, porque o ser é um... Primeiro que ele é um verbo. Então, ele se refere a alguém que é. Alguém que é. Eu queria pedir para o nosso ajudante aí colocar o teleprompter. Tu não colocou? Não está funcionando? Ah, tá. Beleza, tá bom. Então, o ser, na verdade, eu acho, ele é um estado, ele é um domínio, ele é um espaço que a gente ocupa, digamos assim, no espaço-tempo, né? E o ser com letras maiúsculas, S-E-R, ele se refere ao ser humano que evoluiu, que alcançou um patamar, que alcançou um grau de desenvolvimento, de evolução, que desenvolveu seus potenciais, que identifica seus talentos e que ocupa um lugar no universo. Assim eu entendo o que é um ser, né? Há também seres que a gente aplica a tudo que é vivo, a tudo que tem vida orgânica e também que tem uma certa consciência. Por exemplo, não podemos dizer que uma pedra é um ser, mas podemos dizer que um animal é um ser. Mas quando estamos falando de ser humano, então a gente dá esse nome de ser a alguém que evoluiu, que ocupa seu lugar no espaço-tempo e que desenvolveu um certo grau de consciência, que sabe quem é e sabe o que quer, né? Bom, ter. Ter é um verbo que tem a ver com possuir. Os seres humanos gostam de possuir as coisas. Às vezes há aqui um equívoco, porque o ser humano pensa que possui e, às vezes, é possuído pela coisa. Às vezes, ele pensa que controla e é controlado. Às vezes, ele pensa que tem algo e ele é tido e dominado por esse algo que ele acha que tem. Então, há muitas controvérsias acerca dessas duas palavras que nós queremos discutir aqui. Normalmente, as pessoas desenvolvem sonhos, desenvolvem tendências, projetos para ter coisas. As pessoas querem apegar-se a algo, querem pertencer a algo. E, às vezes, isso vira algo que se chama assim, escravidão. Entretanto, o ser ele é livre. Ele não se apega, ele não se escraviza, ele não se vende, ele não depende, ele postula,
que pode abrir mão a qualquer hora que ele quiser de coisas materiais. Só que atingir esse grau é muito difícil. Digamos assim, é chamado de ascensão, de evolução, até você atingir esse equilíbrio de, digamos assim, ser dono de você. Então, o ser, ele é dono de si. Ele não se atrela a nada, ele não depende de nada. Ele vive no espaço interno da sua configuração. Então, evoluir até esse nível requer muito estudo, muita dedicação, muita experiência, muita paciência, muita meditação. Isso depende de superar a frustração, de ter resistência, ter resiliência, se precisar, trocar suas crenças. Então, gente, é complicado. Não é fácil ser. É mais fácil ter. Entretanto, você ter sem ser pode trazer problemas muito sérios, como não dar conta de cuidar do que possui, não saber o valor do que possui, não compartilhar o que possui e não dar valor ao que possui. E vamos enveredar aqui por todas essas dicotomias desse linguajar, né? Bom, eu vou perguntar aqui a Cristiane qual é a diferença entre ser e ter. Ai, resposta fácil, né? Entre ser e ter. Bom, o ter é quando você assume e você possui algo daquilo que você vai usufruir. E o ser, ela é uma propriedade, uma característica do que você é. Tô certa, Rai? Assim, ela fez o joinha aqui, tá certo. E uma das coisas, assim, que eu tenho visto muito nos dias de hoje é uma necessidade mundial, assim, que as pessoas estão vivendo no nosso contexto, de ser, né? É um assunto bem interessante, porque muita gente está passando no trabalho o seguinte: poxa, qual é o meu propósito de vida aqui? O que eu sou? O que eu represento? Tanto no trabalho quanto na família. E a gente tem vivido aquela época industrial e tudo, e esses conceitos até hoje permeiam os nossos dias e as nossas escolhas. Eu nunca vi tantas pessoas hoje falando em eu quero fazer o que eu gosto, eu quero ganhar dinheiro não para pagar contas, mas para eu poder fazer, né, ter uma vida mais tranquila e fazer aquilo que eu gosto, aquilo que me dá satisfação, aquilo que me dá prazer. E muita gente vem se perguntando, né, e eu acho que você também deve estar se perguntando nesse momento, justamente isso: o que você é nesse mundo, o que você está fazendo neste mundo, qual o seu propósito, a quem você vai impactar neste mundo. Muito. E a gente veio muito dessa linguagem do ter, né? Que a gente, para ser, a gente tinha que ter alguma coisa. Então, há um tempo atrás, a gente tinha muito essa percepção. E é muito interessante que hoje eu estava conversando com um amigo que ele falava isso, que o pai dele insiste dele fazer uma faculdade e tal. Ele acha legal, é muito bom fazer uma faculdade. Mas isso não completa ele. Ele quer ser feliz, ele quer ser uma outra pessoa. Ele estava diferenciando muito assim, ó, um abraço, sabe? Não é só dinheiro que faz parte da sua vida, não é só o trabalho que faz parte da sua vida. Mas também é um abraço, é você conversar com seus amigos. A vida é muito maior do que tudo isso. Bom, muito bem, Cristiane, gostei muito de sua colaboração. Bom, nós, como seres humanos, nós criamos muita dependência e criamos também muitas necessidades desnecessárias. Nós ocupamos todos os espaços da nossa vida para ter e possuir coisas que foram inventadas e nós nos desgastamos, nos descabelamos para consegui-las. Querem ver?
A mídia, a propaganda, ela é responsável por muita angústia, muito transtorno e muito estresse quando ela passa aquelas propagandas de pessoas casais lindos, famílias lindas, que estão felizes porque conseguiram comprar o carro do ano. Isso também vale para objetos como relógios, cartões de créditos, conseguiram comprar um imóvel, tal, e isso é passado como condicionamento, como necessidade para que alguém consiga ser feliz, que seja um consumista de alto padrão. Então, as pessoas começam a correr atrás dessa história. Elas vivem feito um rato, um hamster naquela roda, correndo atrás de conseguir comprar coisas, porque possuir estas coisas, está vinculado à felicidade. Bom, uma pessoa que se conhece, que desenvolveu autoconhecimento, que conhece seus limites, suas fraquezas e a fonte da sua alegria, ela não se vende por vídeos, propagandas, palavras sobre consumir objetos de alto padrão. Então, pessoas que elas veem, elas acham que usar tecnologia, ter conforto é muito bom, mas não é absolutamente indispensável quando se trata de ser feliz, porque ser feliz é outra coisa. Ser feliz não depende nem de dinheiro, nem de zona de conforto. Diga-se aí que muito conforto, eu, pessoalmente, acho que pode prejudicar a nossa capacidade de sermos criativos. Quer ver? Quando você anda por aí com amigos, você vê os dramas que são criados porque acabou a água, nesse lugar não tem água. Nesse lugar não tem energia elétrica, faltou por algumas horas. O carro deu um problema aqui, travou. Eu estou sem celular. Então, as pessoas ficam realmente desesperadas por causa dessas carências, né? E daí, criatividade não adianta, elas não sabem pegar um violão e entreter enquanto estão sem energia, elas não sabem fazer outras coisas, fazer arte, cantar, conversar, não sabem mais nada. Elas ficam só reclamando. Assim o mundo ficou, né? Depois que o consumo tomou conta de tudo. Então, para começar, uma pergunta. Como você vê a si mesmo? Você se conhece? Bom, mesmo sem mentiras, então eu quero falar para você que as pessoas se colocam em 4 estados. 4 estados. Por exemplo, um estado é eu estou bem e você está bem. Assim elas se veem no mundo. Eu estou perguntando, como você se vê? Eu estou bem e você está bem. As pessoas que estão nesse estado são pessoas que estão, de fato, bem, se conhecem, têm autoestima e têm confiança na vida. Mesmo que algo aconteça, elas estão abertas, elas estão prestes a criar o que for necessário para que a vida volte a ser confortável e tranquila. Elas são francas, se sentem confortáveis. Há outro estado, que é eu estou bem e você não está bem. Pessoas que têm esse tipo de sentimento, elas se acham superiores. Normalmente, elas são preconceituosas, elas estão se comparando, elas têm preconceito de classe, normalmente de gênero. Se elas são, digamos assim, homoafetivas, elas desprezam quem não é, ou se elas são
de outro gênero, elas desprezam os outros, né? Elas se acham melhores e mais espertas que os outros. Na verdade, elas acham que os outros são idiotas, coitadinhos. Então, elas estão sempre dizendo: você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que melhorar, você tem que estudar, você tem que aprender inglês, você tem que ter 10 cartões de crédito, você tem que viajar, você tem que ter uma casa, você tem que ter o último carro do ano. Você assiste Netflix, você... Então, elas estão sempre comparando e rotulando o outro. Bom, eu espero que você não seja uma pessoa dessas, porque estas pessoas realmente, elas não são. Elas estão num estado preconceituoso de achar que o mundo é como elas esperam. Há um terceiro lugar, que é: eu não estou bem, mas você está bem. Esse é bem o contrário do anterior, né? A pessoa se sente mal consigo mesmo, ela se culpa, ela se oferece, ela se humilha, ela se escraviza, ela precisa provar o tempo todo que ela não é assim tão desprezível, e ela se sente impotente. E essas pessoas deixam passar as melhores oportunidades na vida. Mas eu acho que a Cristiane tem algo a nos falar sobre isso, sobre essas pessoas. Primeiro, as pessoas que se acham melhor que os outros, e depois as que acham que os outros estão bem e elas não. Cristiane, você tem muitas histórias aí, não tem, sobre isso? Tenho, a história que eu mais tenho para contar. Por isso que eu gosto de trazer você aqui. Mas, gente, olha, eu estou aqui com o celular e eu estou, assim, admirada. E eu quero mandar um beijo para todo mundo, assim, né? Meu nome, o nome da Rai, né, Rai? Uhum. Das pessoas que estão nos assistindo, são 25 países. Gente, quando a gente começou, era só aqui no Brasil, né? Mas nós estamos ficando chique, Rai. Olha, gente, eu quero mandar um beijo aqui para todo mundo que está aí, você que está aí no Brasil, Canadá, Estados Unidos, Espanha, México, França, Chile, Bolívia, Argentina, Rússia, Panamá, Polônia, Sudão, Bulgária, Inglaterra, República Tcheca, Equador, Alemanha, Paquistão, Itália, Argélia, Peru, Colômbia, Venezuela, Turquia. Gente, um abraço a todo mundo, um beijo. É, assim, de uma emoção incrível ver essa lista inteira aqui. E vamos lá, vamos continuar. Ah, eu vou devolver a pergunta, porque eu fiquei muito emocionada agora. Ai, peraí, voltou? Ai. Sim, então, a pergunta foi, eu vou repetir, né? Há pessoas que estão num estado que fala assim: eu não estou bem, você está bem. Então, são as pessoas que têm autoestima baixa, que vê o mundo como um problema, que a crise assim, é uma ótima ocasião para elas não fazer nada e justificar tudo. E há outras que falam assim: eu estou bem, você não está bem. São as pessoas preconceituosas, que se acham superiores e acham que todo mundo é idiota, coitado, que não conseguiu nada na vida, que não estudou o suficiente, não tem cartões de crédito suficiente. É isso, né? Eu quero que você comente. Olha, aqui nas anotações, né? A definição de ser, ela engloba 3 significados: existência, identidade e predição. Então, assim, existência é o fato de determinada coisa existir. Identidade, distinguir algo ou alguém. Então, predição exprime uma propriedade, uma característica da pessoa. Eu tenho amigos, né? E aí, Rai, você falou uma coisa legal. Eu tenho amigos que é o seguinte: eles fazem amizades por quanto dinheiro a pessoa tem. É o critério que essa pessoa utiliza para se relacionar com outras. E, nossa, esse não é o meu critério. Sabe, assim, tipo, você tem R$1 milhão na conta, então você vai ser meu amigo. Nossa, agora se você tiver R$100, não, eu não falo com você. Então, à medida em que você utiliza dessa identidade, do que você vai se conectar a grupos, ou você também não vai se conectar àqueles grupos. Então, o estado de você estar de um jeito
e a outra pessoa estar de outro, isso tem muito a ver com o que você é. E se você não souber as suas características, se você não se conhecer no âmbito do ser, e simplesmente você estiver naquela abordagem do ter, você pode entrar em muitas enrascadas. Porque você muitas vezes pode ferir aquilo que você tem como uma crença, como aquilo que você segue para a sua vida, né? Eu vejo muito o seguinte, e isso aconteceu na minha vida. Quando eu comecei, né, a minha carreira, depois dos 18 anos, eu queria muito ter as coisas, porque eu vim de uma família muito pobre, que realmente não tinha nada. Quem olha para mim e fala assim, nossa, você é uma patricinha e tal, né, toda bonitinha. Não, eu nasci realmente numa situação bem desprivilegiada. E eu queria muito ter as coisas. E no dia que eu cheguei, eu passei anos trabalhando, estudando, e aí quando eu assumi aquele cargo lindo, maravilhoso na minha vida, eu descobri que não era nada aquilo que eu queria. E eu falei, nossa, existem mais coisas além disso, existe minha família, existem meus amigos, e eu trabalho o dia inteiro, e eu já estou cansada disso. E nessa trajetória que eu passei, eu comecei a descobrir o seguinte, que tudo o que eu pensava e aquilo que eu estava vinculando na minha cabeça estava atrelado ao ter. Porque eu achava que tendo alguma coisa, eu ia ser alguém. Porque muitas vezes a gente aprende em casa ou na família, você precisa ter um emprego para você ser respeitado, né? E eu acho que hoje o mundo inteiro, você olha nas redes sociais, as pessoas falando o tempo todo sobre e se questionando, quem sou eu? Quais as características que você tem? O que te define? O que te define? Você é uma pessoa alegre, triste? Você é uma pessoa... Quais são as suas características? É uma pessoa guerreira, uma pessoa que desiste? Isso vai definir o seu mundo. E isso vai te classificar nessa lista de como você está, de como o outro está, daquilo que você é e daquilo que você atrai. Então, o ser hoje está sendo muito questionado no mundo inteiro. E eu também me questiono, né? Hoje a gente passa por um processo, e um processo que eu estou passando de ser. Quem sou eu? O que eu vou agregar? O que eu vou deixar de legado? O que eu vou fazer da minha vida? Isso está mexendo com as suas escolhas. Se você está no âmbito do ter e não do ser, você pode encontrar nesse meio termo o medo. E o medo faz escolhas, e o medo vai fazer escolha para você e na sua vida. Cris, e aí não você fazer a sua escolha. Aqui, ó, fazer uma pergunta aqui. E o fato de você estar focado nesse domínio do ter, eu acredito, pode trazer muita frustração e infelicidade. Porque se eu não conseguir ter o que eu quero, o que eu desejo, o objeto de consumo que eu desejo, né? Então vou me sentir frustrado, o que não acontece quando você está do domínio no ser. No domínio do ser, você vê, não é hora, eu posso esperar e não tem problema, pode ser semestre que vem, no outro ano, enquanto que no domínio do ter, gera-se grandes frustrações. Agora, eu queria perguntar o que você acha que fez essas pessoas caminhar para esse estágio, para esse domínio do ter. Essas pessoas que estão nesse estágio aí, eu não estou bem, você está bem. O que aconteceu que essas pessoas se localizaram nesse domínio do espaço-tempo tão torturante, tão angustiante? Olha, não dá para a gente falar sobre outras pessoas, mas eu vou falar da minha experiência e daquilo que eu passei e como foi muito sofrimento. Como eu estava muito no âmbito do ter, aquele ter me controlava. Aquele ter determinava as minhas escolhas, aquele ter fazia com que eu me submetesse a coisas que eu não gostaria. Então, por exemplo, eu vou me submeter a um chefe chato, a uma empresa chata, porque eu quero ter um carro, porque eu quero ter uma casa, e isso me escravizava, porque eu queria fazer coisas, por exemplo, eu me descobri, né, nesse processo como, eu não quero ser o executivo, eu quero ser uma professora, eu quero ensinar, eu quero passar a informação, e seja ela qual for, mas a minha missão é ensinar.
E eu olhava assim e falava, gente, mas aonde que o professor vai ganhar dinheiro nesse país? Então, eu queria ter as coisas. E é muito interessante porque à medida em que você gente, você vira uma bomba atômica. Porque quando você faz aquilo que você gosta, você faz com tanto prazer. Hoje, para eu gravar vídeo, para eu estar aqui, para eu fazer outras coisas, eu passo a madrugada inteira, o fim de semana, e a gente escreve, e a gente conversa, e a gente fala, e a gente troca ideia, e eu não me sinto nem um pouco cansada. Eu fico, às vezes, 24 horas passando direto. Então, à medida em que, se você focar no ser, as outras coisas vão ser acrescentadas. O seu foco vai voltar para si, o seu foco vai voltar para uma motivação. E para estar nesse mundo hoje, o que eu sinto a gente tem que ter motivação para ser inovador, a gente tem que ter motivação e criatividade para lidar com os problemas do dia a dia. E se você ficar ali focado no ter e só for aquela ponte sua, o que você vai conseguir? Você vai ficar focado naquilo e você vai começar a se submeter a trabalhar para pessoas que você não quer, a trabalhar em empresas que você não tem vontade, a ter um casamento que você não está a fim de ter. E essa relação hoje demorou muito para poder cair a ficha, né? A Rai sempre falava, Cris, faz o que você gosta, faz o que você ama. Aí eu falava, mas eu tenho que largar todo esse mundo do glamour. Sim, você vai ter que largar se você quiser. Pode não ser agora, mas vai ser em algum momento. Se planeja para fazer essa transição. E é muito interessante, porque hoje eu estou passando por isso. Eu estou largando ter. E outra, quanto mais coisas você tem, mais coisas você tem que gerenciar, mais tempo você tem que empregar. E energia e tempo hoje, gente, é um bem super precioso, muito mais do que dinheiro, muito mais do que qualquer coisa. Porque você pode, em frações de minutos e de horas, fazer algo muito bom e que aquilo vai te dar muita prosperidade, aquilo vai te trazer muitas coisas boas. E, gente, ninguém segura uma pessoa feliz. Agora, se você está aí, seu trabalho, triste pra caramba, trabalhando com uma coisa que você odeia, num casamento que não presta, fazendo tudo aquilo que você não quer, como é que você acha que você vai ser feliz? Então você tem que começar a tomar providência, pode não ser hoje, não ser amanhã, mas tomar providência se você quiser sair desse tipo de vida. Começar a ser. Começar a ser. Bom, eu queria falar também mais um pouco sobre isso, que esse domínio é o domínio dos injustiçados. Essa história, eu não estou bem, mas você está bem. O dinheiro que você tem, ele é meu. Eu já ouvi muitas vezes, você está usando o meu dinheiro. Esse carro era para ser meu, eu era para ter esse conforto, e eu não estou tendo porque você me usurpou. Então, assim, é o domínio do injustiçado. E isso é assim, comum no meio das pessoas rebeldes, das coisas políticas. Não é que você não quer que todo mundo esteja bem. Quando o outro está bem, parece que você se sente mal. Isso é um domínio assim quase neurótico, né? E a pessoa que quer se conhecer, que quer crescer, então ela tem que rever essa visão de mundo que tem e criar assim, um novo mindset. Eu queria recomendar assim, um filme que eu vi essa semana e eu fiquei impressionada. Chama-se Malala. Você já viu, Cristiane, Malala? Não, eu não assisti. Então, Cristiane, veja esse filme que você vai ver impressionante a cabeça de uma menina adolescente que nasceu lá no Afeganistão. O Afeganistão é um lugar assim dos mais opressores do mundo para o feminino, para a mulher. Para ter uma ideia, quando Malala fez esse filme, tem uns 5 anos só, foi 2013, 14. Ela lutava contra a discriminação feminina, que menina não podia ir para a escola. Então, ela foi muito bem educada por um pai ativista, um pai que era professor, passou essa educação para ela, que tinha que ser igual. O pai já ensinou que ela era igual a qualquer ser humano. E ela cresceu com essa visão de igualdade e começou a defender as meninas do lugar que ela morava. E sabe quem que ela estava enfrentando? Nada menos que o Talibã, aquele movimento que destruía tudo que era cultura, tudo que era conhecimento, destruía tudo porque
era um movimento de dominação, o Talibã, e ela chegou a ser baleada na cabeça e quase morreu. Mas, depois que ela saiu do hospital, ela voltou ao ativismo e hoje ela é uma personalidade mundial, uma referência, ela é. Ela é uma referência mundial sobre a pessoa que luta contra desigualdades, preconceitos, opressão. E ela ganhou o Prêmio Nobel de 2014. Eu acho que todo mundo devia ver esse documentário, está no Netflix, está no YouTube, está na livraria, tem livros, tudo, para ver o que é ser. Ela é. E o nome do livro dela é assim, Eu Sou Malala. Muito interessante. Eu recomendo porque é muito bonito a história de vida dela. Ela criou, então, uma identidade, uma característica, um diferencial próprio para ela enfrentar. E aquele momento, né, Rai, pelo que você está falando, ela se viu ali de características de uma nova mente, dizendo uma consciência, dizendo, eu sou igual e eu tenho os mesmos direitos. E aí essa consciência fez escolha para ela, né? Fez as escolhas e de enfrentar, de realmente de mudar a realidade em que ela vivia por não aceitar aquela realidade. E o medo não controlava ela, pelo visto que você está falando, né? Exatamente. Então, hoje, as meninas do Paquistão já estudam, assim, ela mudou a vida no país dela, a vida das mulheres, né? E assim, ela está em outros países. Eu a vi na Síria sobre a questão dos refugiados, e ela tem apenas 16 anos. Quer dizer, não tem idade, não tem condição, não tem país, não tem cultura. Nada impede de você ser você. Nada, gente. Só você pode impedir com as suas crenças, com as seus maus resolvidos. Mas, se você quiser, você se enfrenta, muda suas crenças e seja você. Você pode. Hein, Rai, você falando aí, me veio muito assim à mente que as pessoas que decidem ser, elas têm um impacto no mundo. Não sei se já deu para perceber isso, né? Mas um impacto no mundo e nas pessoas, porque a gente segue as pessoas que são. Muitas vezes não muito pelo conteúdo, não muito pelo, né? Mas pelo que a pessoa é. Atitude. Atitude, né? Então, assim, a gente sabe assim, de pessoas, né, que corriam na Fórmula 1 e que a gente seguia, não porque o cara perdeu a corrida, né, mas porque o cara era. Então a gente vibrava e falava, o cara saiu em segundo lugar, mas ele é o cara. E toda pessoa que eu vejo que ela transita do foco dela do ter para o ser, ela é um potencial fantástico no mundo. Ela muda muito o mundo a partir do momento em que ela se define e que ela cria suas características próprias. E realmente vai para a briga mesmo. E a pessoa que ela não tem medo de se expor. Você já percebeu isso? Absolutamente. Não tem medo, porque como ela é, então não há para onde fugir. Ela está ali, ela enfrenta, ela não tem medo, ela tem muita coragem, ela sabe que a vida de todo ser vivo é um risco. Não é só de quem tem coragem, de quem luta, de quem se expõe. Toda vida humana, ela vive numa zona de risco. Você pode estar lá na sua casa dormindo e pode um avião cair em cima da sua casa e você morrer. Pode um raio cair na sua casa e matar você. Então, assim, como eu sempre falo eu cito muito esse princípio da física quântica. Não há privilégios, não há segurança, em hipótese alguma, não há garantia de nada. Há apenas possibilidades. Há possibilidades de tudo dar certo e há possibilidades de não dar certo. Então... Mas quando a gente a gente atrai, e é aquilo que a gente fala, né, Rai? Exatamente. A gente atrai e a gente vai seguir um foco na nossa vida. Eu estava até vindo, né, com a Rai e conversando, assim, eu falei, nossa, eu me identifico super com a nova profissão e tal, e estou gostando muito, é muito legal, e, nossa, eu quero isso para a minha vida. Né? E o universo, ele traz as oportunidades, ele traz as pessoas, e aí, Rai, sabe o que eu vejo?
a dificuldade que a gente tem muito grande de sair do ter para o ser. Porque quando você é, não tem como você se esconder. E aí, quando você é, você vai impactar. Quando você é, você vai mudar não só a tua vida, mas a vida das pessoas que estão ao seu redor. E eu quero lembrar aqui uma frase da Bíblia muito poderosa, que quando Moisés estava lá no monte lá e que foi perguntar o que era aquilo, quem era que estava lá falando com ele, e a resposta foi assim: eu sou o que sou. Gente, ser o que você é, ser você, é assim a ambição máxima, tanto no nível pessoal, emocional, espiritual, que você pode alcançar. É ser você mesmo. Eu sou o que sou, eu sou. E isso passa pelo caminho, sabe de quê? De se aceitar, de parar de se comparar, de parar de querer mudar. Eu sou preto, eu quero ser branco. Eu sou pobre, eu quero ser rico. Eu sou brasileiro, eu quero ser dos Estados Unidos. Não passa por aí. Eu sou nervoso e quero ser calmo. Não passa por aí. Você tem que se amar primeiro, se aceitar. Você é um ser vivo, você é um ser único. Não tem ninguém igual a você. Pode ter na biologia, tá? Todo mundo tem órgãos, tem olho e tal. Mas o conjunto de coisa que você é, a complexidade que você é, feito de corpo, alma, espírito, temperamento, talentos, você é único. Então, aceite e seja. E hoje, assim, você olha nas redes sociais, nos vídeos, e você vê cada figura, cada pessoa estranha, esquisita. E aí, quando você vai olhar, o cara tem 1 milhão de seguidores. E, às vezes, é uma pessoa que tem alguns defeitos. E, quando a pessoa coloca isso e que ela se expõe, gente, eu fico maravilhada de ver quantas pessoas estranhas e esquisitas tem na internet. E a gente adora seguir o esquisito, o estranho. É uma loucura, né? Porque antes a gente tinha um padrão de seguir, de ser. E hoje você pode ser quem você é. E expor isso para o mundo. Então, assim, hoje a procura do estranho, da pessoa esquisita, da pessoa diferente, ela é muito grande. Isso vai para os comerciais, isso vai para a vida, isso vai para o trabalho, né? O jeito que você se veste, o jeito que você é. Então, será mesmo que a gente não está ali tentando moldar a gente dentro de uma caixa que não é? Bom, você se aceitando, você está sendo autêntico. E essas pessoas, como a Cris falou, elas são muito seguidas, muito admiradas como alguém que é o que é. É diferente, não é padronizado, mas está ali dando seu recado, fazendo sua arte, fazendo sua música, fazendo o seu trabalho, servindo daquela maneira que não encontrou nenhuma barreira em viver, em ser feliz. Isso hoje está sendo muito valorizado, isso é muito bonito, a gente está vivendo num mundo democrático, assim, nesse nível, né? Você pode ser quem você é. E essa diversidade, ela contribui para um mundo melhor. Porque apesar de ser estranho, esquisito, mas em cima daquilo ali, você pode gerar outras coisas. Eu vou dar um exemplo, quando a Rai começou a me levar para esses museus de arte, né? Eu era uma pessoa assim que, tipo, para mim, arte era uma coisa estranha. E aí eu falava para a Rai tentava me mostrar, olha, tem esse quadro, tá vendo esse... Eu falei, Rai, isso é horroroso. Como é que alguém pode chamar isso aí de arte? Arte para mim é um negócio com verniz, entendeu? Então a minha cabeça era assim. Aí ela foi me explicando, olha, mas você tá vendo isso aqui que é esquisito, mas olha só esse quadradinho. Esse quadradinho você pode montar um design de uma roupa, você pode montar um design de um carro, e aqui você pode se inspirar numa ideia. Então, aquilo que era esquisito para mim no começo, eu parei para pensar e falei, realmente, ela tem razão. E aí ela foi me mostrar algumas coisas na história, ao longo da história, dentro da arte, que eu falei, poxa, olha, fulano que fez um negócio esquisito, a pessoa se inspirou e já criou uma outra coisa. E isso cria uma diversidade para o nosso mundo que é extraordinário, e ainda mais com esse mundo do compartilhamento, de trocar ideias, né, da colisão de ideias o tempo inteiro, as pessoas trocando.
E eu achei isso uma das coisas mais interessantes que eu já vi na minha vida. Foi ótimo passar pela experiência de ver o que é esquisito para poder transformar em algo que realmente é criativo, inovador e funcional, né, Rai? Bom, eu quero dizer aqui que ver exposições de arte contemporânea é um excelente exercício para você começar a se aceitar, porque todo mundo sabe que arte contemporânea, assim, 60% não é uma coisa bonita, não é uma coisa assim, agradável de ver. Né? Eu estou elogiando, né? Não é nem tanto isso. Mas é uma coisa assim, meio chocante. Assim, meu Deus, esse cara é doido, fez isso. Mas presta atenção, o que aquilo ali está falando? Aquilo ali está dialogando, porque tudo é focado em dialogar. Dialoga, a arte dialoga com quem está vendo. O que aquilo está te dizendo? Às vezes está te dizendo coisas que tu não está querendo ver. Então, é um excelente exercício de abertura de mente, de abertura de mindset, visitar museus. Eu adoro muito, né? E me divirto até porque você começa a conhecer como é o ser humano, né? Bom, mas aqui voltando ao nosso tema, há um quarto domínio de pessoas que não é esse que a gente está falando. Há um domínio de pessoas que elas falam assim, eu não estou bem e você não está bem. O mundo não está bem, nada está bem. Elas querem dizer, o mundo é uma droga, eu sou infeliz, eu não estou nem aí, não me interessa e tal. E essas pessoas, elas engrossam as hordas, né, dos miseráveis, dos rebeldes, dos que são contra tudo, dos que estragam tudo, dos que não agradecem nada, né? Então, para chegar nesse mundo do ser, na verdade, para essas pessoas é mais difícil ainda. Então, elas perguntam, por que eu nasci? Acho que eu devia morrer. Então, elas se deixaram arrastar por pessoas cruéis, que podem ter sido chefes, empregadores, governos, né, que escravizou, que maltratou as pessoas, ou eventos catastróficos que as deixou nesse charco vivencial. Elas não são, elas simplesmente não são. Elas estão vítimas do que acontece. Qualquer coisa que acontece, elas são vítimas. Então, ficam falando que Deus não existe, que o bem não existe, que só existe... E viram, às vezes, bandidos, terroristas, maníacos, né? Nós temos esse tipo de gente aí. Então, às vezes, para ser, não é tão fácil ser, é preciso se reinventar. Tem que limpar tudo, sabe, fazer um desapego de todas as suas crenças negativas e rever tudo isso, rever seus hábitos, se conhecer e até se decifrar, como a esfinge. A esfinge fala assim, decifra-me ou te devoro, né? Então, você tem que se decifrar, saber quem você é, o que é que te faz bem, porque às vezes não está muito claro, não é, Cris? Não, às vezes não está claro, e essa falta de clareza faz a gente tender a correr para o ter. O que é? Eu tenho que pagar contas, então eu vou trabalhar no primeiro emprego que aparecer. E você vai se submetendo e você vai seguindo aquele foco. Então, assim, o ato de você estar ali sem saber e sem ter essa clareza... Olha, gente, eu falo, já tem tempo que eu faço coach com a Rai, e foi muito difícil para mim definir o meu ser. O que eu era, qual era a minha identidade, o que eu queria, porque eu não queria aceitar essa minha posição, né, de professora. Eu não queria aceitar, porque eu tinha umas crenças em relação a ensinar, por aquilo que eu já tinha vivido. E isso está muito vinculado. Isso me fazia sofrer muito, muito mesmo, porque eu ia assim, trabalhar arrastada, eu já não aguentava mais, já estava de saco cheio daquela, sabe, aquela vida que eu não queria. E eu ficava, ai, meu Deus, por que você me deixou aqui infeliz? Aí Deus falava para mim, você escolheu. Você deixou o medo escolher por você,
né? O universo ele vai cuidar de você. De alguma forma, o universo vai cuidar de você. Ele sabe para onde você quer ir. E no momento em que você tomar uma decisão, as coisas vão desandar ali no começo, mas depois tudo começa a andar pelo caminho certo. E eu tenho feito escolhas justamente assim, de olha, eu não quero mais ter tantas roupas, eu não quero ter mais tanta necessidade, né, do dinheiro, porque eu quero ter uma vida mais simples, porque eu quero fazer coisas que eu gosto pra caramba. E isso tem me dado um estado de espírito muito bom, né? Até a aparência tem melhorado bastante, que eu acho que é a primeira coisa. E, gente, não tem nada melhor do que ser feliz, do que você fazer aquilo que você gosta. Então, se você está aí sofrendo, como a gente também sofreu muito, de ter uma vida que você não está afim de fazer, então levanta poeira, faz uma lista de tudo. Cara, eu não quero isso para minha vida. E o que você quer? Eu quero ser assim, né? E essa história do ser mexe muito com o sentimento. Esses dias eu estava fazendo uma trilha e eu fui pensando nisso. Eu estava um dia assim que eu estava meio chateada e eu fui pensando, o que eu quero sentir? O que eu quero ser? Nesse momento, eu quero ser uma pessoa alegre. Eu não quero ser uma pessoa triste, porque eu estou num lugar super lindo, super maravilhoso. E eu fui trabalhando aquele sentimento dentro de mim, gente. Quando eu cheguei na cachoeira, eu já estava E aí eu voltei daquela trilha assim para casa e eu falei assim, gente do céu, como tem poder o ser. Como tem poder o ser, eu sou. E quando você você transforma. Você transforma mesmo. E é um desafio todos os dias, gente, porque o mundo te empurra o ter. Você tem que ter um cartão de crédito, você tem que ter isso, você tem que ter uma casa, você tem que ter não sei o quê, você tem que não sei o quê. Eu vou contar o fato hoje do meu amigo, né, Rai? Que ele falou assim para mim, eu quero ter mais tempo livre e a faculdade me consome. Ué, faz uma faculdade de distância, vai pagar menos, vai ter o mesmo currículo e você vai ter tempo para fazer suas coisas. Ele é mesmo, não tinha pensado nisso. Então, não, mas você tem que ter uma faculdade presencial. Será mesmo que isso se encaixa na sua vida? Para ele, não se encaixou. E ele falou assim, poxa, Cris, eu vou tomar uma providência, já que estamos no começo do ano e eu ainda posso tomar essa providência e mudar o rumo da minha vida. Ele saiu super feliz. Então, assim, pense muito naquilo que você tem hoje, se você persegue o ter ou se você persegue o ser. Exatamente. E tem uma coisa assim que o mundo quer que você seja. Sabia? Quer que você seja, sabe o quê? Produtivo. Que você produza, para que você gere riqueza para os donos do mercado, né? E aí eles falam, é muitos cursos para você ser produtivo, é muita estratégia, é muito treinamento para você produzir. Muita né? competição. Para você se escravizar, né? Para que o mercado fique cada vez mais bombado, ganhe mais dinheiro e o dono do negócio lá fique mais rico, né? Mas se você está desenvolvendo o seu ser, você vai perceber isso e você não vai entrar nessa roda viva, né? De produzir como uma máquina, né? Então, como a gente pode se reinventar? Então, vai aqui umas dicas. Primeiro, silencie a sua mente tagarela. A sua mente está sempre comparando. Isso é legal, eu tenho que comprar isso, porque isso é muito bom, não sei o quê. Silêncio. Vá para dentro, né? Pare de buscar respostas. Faça perguntas. Poxa, caramba, o que eu faço para eu viajar para esse lugar? Para eu tirar férias? O que eu tenho que fazer? Talvez você tenha que parar de comprar, né? De comprar feito uma máquina trituradora, consumidora. Porque você não precisa de tanta coisa. Né? Você não precisa trocar o celular toda vez que sai um modelo novo. Não precisa. O seu celular funciona. Então, você pode economizar para aquela viagem que você tanto sonha, né? Então, por quê? Comece a se perguntar, comece a fazer perguntas. Crie uma visão do futuro, sabe? Se você
quer viver de certa maneira, veja-se vivendo. Você diz, poxa, meu sonho era ter uma casinha com quintal, que tivesse horta, rede, e que eu pudesse criar galinhas e ter uma vida assim, voltada para as pessoas que eu amo. Então, veja isso. Veja isso. Crie metas. Crie metas para 5 anos, para 1 ano, para 1 mês. Crie metas para amanhã. Você já pensou o que você vai fazer amanhã? Crie metas profissionais, crie metas financeiras, crie metas social, crie metas familiar, sabe? Vá atrás de objetivos, conhecimento, autoconhecimento. Sobretudo, conheça-se. Estude-se. Fique observando o que é que te faz sentir bem. Quando você se sentir muito bem, fala assim, puxa, está tão bom, eu estou me sentindo tão bem. Então, pense um pouco. O que é que te faz sentir bem? Né? E assim, né? Vou acrescentar mais uma Sim. coisa nessa lista que você está propondo. Tudo isso que foi falado, você colocar a pitada do sentimento. Você vai ver assim, eu quero... Como que você quer se sentir em cada situação, em cada meta que você criar? Aí você vai criar uma meta assim, eu quero vender minha casa. E aí você vai sentir mal. Então é porque aquela decisão não é boa. Sabe? Se você quiser assim, é como você quer se sentir. As pessoas que têm autoestima, elas se preocupam tanto, elas zelam tanto por aquilo que elas estão sentindo. Eu conheci uma menina que a menina não era uma pessoa bonita, né? E ela estava entrando numa depressão tremenda. Ela foi fazer terapia e tal. E depois de um tempo, eu encontrei ela no mercado de trabalho. Essa menina estava toda arrumada, linda, maravilhosa. E ela entrou para trabalhar na empresa e ela ficou 1 semana. E ela pediu e falou assim, não, tchau, vou pedir demissão. Aí eu fui tomar um café com ela. Aí ela falou assim, Cris, aquilo não me fez sentir bem. E eu aprendi na terapia que se eu não me sinto bem, eu não tenho que estar naquele lugar. E ela pediu demissão mesmo sem ter outro emprego, porque ela falou, eu arrumo coisa melhor, seja de qual cargo for. E eu acompanhei a trajetória dela, né, quando ela estava muito depressiva e quando ela está hoje. Aí ela casou com um homem super lindo, super maravilhoso, porque tudo que ela foi construindo na vida e que tirou ela da depressão foi o sentir. Então, como você se sente hoje? Na sua casa, no seu relacionamento, no seu trabalho? Esse sentimento é que vai mover você. Essa é a alavanca. Esse, assim, eu acho que é um dos maiores segredos. E o mundo hoje, ele fala para você o seguinte, você não pode sentir, porque quem sente tem poder. Segura uma pessoa que tem sentimento para você ver. Você não segura, não. A pessoa vai que vai e nada compra ela. Nada detém essa pessoa. Então, você faz a sua análise das suas metas e coloca essa pitada do sentimento para ver o que vai dar. E depois você conta pra gente, que a gente quer saber. Mas no mercado aí competitivo, é proibido sentir, né? Tanto que você tem que ser muito frio, você tem que ser muito neutro, começa pela vestimenta, você tem que usar cinza ou azul, você não pode usar nada diferente, você tem que ser um neutro. Você não pode ter raiva, você não pode se expressar, você não pode falar o que sente. Por quê? Porque sentir realmente é uma coisa poderosa. E quando se você agir conforme o que você sente, então você vai atrás do seu sonho, do que você quer. Por isso há tanto preconceito contra sentir. Você não pode absolutamente falar, eu estou triste hoje, não sei porquê, eu não estou legal. Não pode falar isso onde você trabalha, que as pessoas... fulano é deprimido, tal, não sei, está com problema, tal. Já vê igual problema. Enquanto que todo mundo sabe que nós somos como um zigue-zague, uma montanha, nós somos uma onda de sentimentos. A gente fica alegre, depois não fica tão alegre, depois a gente evolui, depois a gente dá gargalhadas, depois fica pensativo. Faz parte do nosso ser.
E se nós ignoramos isso e ficamos tentando Status. agradar os outros, o sistema, o mercado, a gente vai cair naquele domínio que eu falei, eu não estou bem, você não está bem. Né? Vamos ficar naquele domínio que nada presta. E é assim mesmo. Bom, e eu queria falar aqui, não vale a pena, o que eu quero falar, não vale a pena se desgastar atrás de coisas. Né? Existe algo que se chama assim, a teoria do carro novo. A teoria do carro novo é que todo mundo quer trocar o carro. Né? Comprou o carro, tem 2 anos, e já fica olhando a mídia, as propagandas, falei, eu quero aquilo, eu quero que comece a desejar, e vai e troca o carro. Bom, na medida que você comprou o carro novo, na outra semana ele já não é mais carro novo. Mas você ainda está empolgado, quer mostrar para todo mundo, tal, família, amigos, está de carro novo, e logo, logo, ele vira um carro usado igual que você tinha, e todo o seu entusiasmo volta tudo onde estava. Você está com um carro, você se endividou mais, você gastou mais dinheiro, você fez mais seguro, comprou mais acessórios, mas não mudou nada na sua vida, a não ser aquele app no dia que comprou e no mês que estava mostrando. Então, o que acontece? Essa ansiedade, esses impulsos, eles não dão em nada, eles vão te manter exatamente onde tu estás. Um consumista, um insatisfeito e um ansioso. Essa que é a teoria do carro novo. Então, na sociedade que a gente vive hoje, que é supervalorizado T, eu quero deixar um recado assim. Não, T é bom, mas eu queria acrescentar uma palavra ao T. Ter resultado. Ter resultado quando eu quero fazer mudanças, quando eu quero me melhorar, quando eu quero melhorar a vida dos outros. Em vez de ter bens, dinheiro, objeto, tenha resultado. Foque em ter resultado. Isso é muito interessante. E daí você tem que trabalhar o poder da ação, o poder do foco. E eu quero deixar aqui algumas verdades sobre produtividade, que é necessário também ter certa produtividade. Então, ocupar-se não é produzir. Produzir é fazer o necessário. Ocupar-se é ficar sem tempo. Tem gente que fica sem tempo e diz que está ocupado, que é muito ocupado, faz muita coisa, mas, na verdade, ele não está produzindo nada. Concorda, Cris? Concordo. Tem alguém, né, que vai dizer. Já vi muito isso, cara. A outra coisa, sabe, assim, às vezes você está ocupado, né? Você tem uma meta, você chegou a fazer meta, você marcou, você se comprometeu, você está seguindo uma linha, né? Você tem que ser disciplinado. Mas aí você se ocupa tanto que você se esquece de que você marcou com pessoas, que você tinha que seguir a sua agenda. Nesse caso, o que você tem que fazer? Coloque alarmes no seu celularzinho. Plim, plim, ó. A entrevista daqui a 1 hora, o encontro é daqui a 1 hora, 3 horas. Faça isso, se ajude, sabe? Se ajude a não estar sempre ocupado, porque é um desperdício de energia e você nem sempre está produzindo. Outra coisa, tarefas não acabam nunca, então nunca se mate, eu tenho que terminar, vou até o fim. Não, não vão acabar. Aceite isso e faça o que pode. Se você não tem agenda, você vai virar a agenda dos outros, né? Né, Cristiane? Como é que é a agenda aí? Meu Importância Deus. de uma agenda. Quem não sabe para onde vai, qualquer caminho serve, né? Então, quando você não tem compromissos, pode deixar que o universo te arruma um monte de compromisso. E não tem problema, o mundo de hoje tem muito compromisso. Bom, e a felicidade não é a linha de chegada. A felicidade ela está no caminho de estar vivendo agora, de estar vivendo os processos, de estar se relacionando, de estar fazendo o que gosta e de estar gostando do que faz, né?
tem que ter clareza e ser eficaz na sua meta, no seu caminho, junto com a sua agenda, né? E eu queria aqui, nós estamos chegando ao fim do nosso programa, né? Eu queria que a Cris me fizesse uma pergunta: o que é que eu quero ter? Eu quero ter também, né? Eu estou nessa também, mas eu vou pedir para ela me perguntar. Como é que é? Ai? Vai. Rai, você não é uma pessoa, você é um personagem. Que pergunta é essa? Então. Rai, então, vamos lá. O que você quer ter, Rai? O que é que eu quero ter? É. Eu quero ter, sabe o quê? Suspense aqui. O que eu mais quero ter é tempo. Nossa, eu com tempo, gente, eu vou ser tão feliz que vocês não imaginam. Fazer tudo que eu gosto. O dinheiro, ele vem, tá? O dinheiro, ele vem. Com certeza. Com certeza. Bom, gente, olha, foi maravilhoso estar aqui com vocês. Gente, um beijo, tá? até a próxima. Espero aí na próxima terça.